Alô, pessoal do PSN. Então, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui a respeito da discussão de coisas que a gente vê no dia a dia do PSN, casos que a gente vê ao longo do estágio. Hoje foi o primeiro dia, a gente teve alguns casos interessantes, eu selecionei esse aqui para a gente falar um pouco a respeito. São coisas que às vezes na correria ali a gente não consegue abrir o artigo, a gente não consegue revisar um pouco o tema, e é legal a gente ter meio que um arquivo aí, né, disponível para a gente rever os vídeos, rever discussão, rever casinhos interessantes para solidificar melhor o conhecimento. Então esse é o primeiro aí, vamos ver se eu vou ter pique para fazer nos próximos dias. E vamos lá. Então hoje a gente viu essa paciente feminina de 39 anos que previamente era hipertensa, que teve problemas já com hipertensão, mas que faz uma cefaleia súbita, faz uma pressão sistólica acima de 200, faz um rebaixamento no nível de consciência e fez também duas PCRs no hospital externo e no nosso hospital, né, denotando aí um caso gravíssimo de evolução catastrófica e evoluir com um exame compatível com morte encefálica em menos de 48 horas de evolução da instalação do déficit. A gente vê um hematoma cerebelar extenso, né, com obliteração do quarto ventrículo, com inundação do quarto ventrículo, com obliteração da cisterna pré-pontina, né, a cisterna pré-pontina ela fica obliterada, né, lá mais para cima. Talvez vai ter outras imagens, mas a gente vê bastante hidrocefalia, a gente vê um AVC cerebelar extenso, com efeito de massa importante, né? Essa paciente fez também até um efeito que a gente chama de pseudo-HSA, né? Em que o edema cerebral extenso, que pode ter ocorrido tanto pelo AVC, pela hidrocefalia, pela morte encefálica, quanto pela parada cardiorrespiratória, né? Pelo edema cerebral da encefalopatia hipoxisquema, você faz uma pseudo-HSA porque você tem uma hipodensidade do parênquima, né? E daí você parece ter uma hiperdensidade, né, das cisternas e dos sulcos, né, denotando o que é chamado da pseudo-HSA, mas na verdade é uma diminuição do parênquima, da intensidade de sinal do parênquima, que parece realçar a densidade dos sulcos, dos giros e das cisternas. Então, um caso interessante para a gente discutir um pouco de AVC-H cerebelar. Pelo Gardner, os pacientes que estão piorando neurologicamente, aqueles que estão piorando, ou aqueles que têm compressão de tronco, ou que têm hidrocefalia, eles devem ser submetidos à drenagem cirúrgica, eles devem ser tratados de forma cirúrgica, precoce, né? As soon as possible. Então, de forma precoce, os pacientes devem ser tratados nível de recomendação classe 1, né, com nível de evidência B. Eles colocam também que o tratamento desses pacientes, né, você tratar esses pacientes, certo, somente com drenagem ventricular, em vez de tratar eles com a evacuação cirúrgica, talvez não seja recomendado, proscrito, né, classe 3, a recomendação aí, no sentido de que, às vezes, você drenar superiormente a hidrocefalia, né, você tirar a pressão supratentorialmente através de uma derivação ventricular, você gera meio que um deslocamento de pressão e o risco de uma herniação transtentorial ascendente, né, desse conteúdo cerebelar. Por isso não é recomendado somente a drenagem ventricular sem a evacuação cirúrgica desses pacientes. Então, o tratamento cerebelar, resumindo de uma forma mais objetiva e mais prática para o dia a dia, né? Porque às vezes o guideline fica naquela embromation e não te diz as coisas com muita clareza, né? A cirurgia de drenagem, né, com descompressiva de fossa posterior deve ser precoce quando o hematoma tem mais de 3 centímetros de diâmetro, igual a 3. Isso é o maior diâmetro. Isso não é volume, não é raio, é o diâmetro. Pegou o maior diâmetro do seu AVC-H, se ele tem mais do que 3 centímetros, há recomendação de drenagem cirúrgica, de tratamento cirúrgico desse hematoma. O volume médio correspondente a esse diâmetro de 3 centímetros varia entre
13,5 a 15 ml, mas fica ali na média de 14. Paciente que tem AVCH e está rebaixado, cirurgia. Paciente que tem AVCH cerebelar que está comprimindo o tronco, cirurgia. Paciente que tem AVCH cerebelar que está com hidrocefalia, cirurgia. Apesar de não há tantos estudos robustos, não há tão estudos com bastante evidência, né, com evidências robustas sobre o AVCH cerebelar. Mesmo não tendo tanta evidência, estudos, trials randomizados, disse que tratamento cirúrgico do AVCH dentro da neurologia é um tratamento cirúrgico que tem mais resultado, assim, no sentido de ofertar para esses pacientes, isso é uma cirurgia muito salvadora para esses pacientes. Então, né, para os pacientes que têm hidrocefalia, você somente drenar ou fazer uma ventriculostomia, você pode gerar uma herniação transtentorial ascendente, como a gente falou. Então, você sempre fazia drenagem e fazia cirurgia de fossa posterior. O problema é aquele paciente que tem um AVCH menor do que 3 centímetros e está num Glasgow de 14, 15, que está ali mantendo uma leve confusão mental, mas está vigil, né, está desperto. Se ele rebaixar, mesmo não tendo mais de 3 centímetros maior de diâmetro, cirurgia. Esse já é um estudo antigo que separa o grau das hemorragias em 3. Grau 1, em que ele coloca um AVCH, né, em que a aparência, né, do quarto ventrículo, né, no corte axial, em que o hematoma tem um maior volume, né, o grau 1 é quando o quarto ventrículo tem o tamanho e a localização normal. O grau 2 é quando o quarto ventrículo, no corte axial de maior tamanho do AVCH cerebelar, ele está comprimido ou ele está deslocado. E o grau 3 é quando o quarto ventrículo está completamente obliterado. E eles colocaram que os desfechos bons, né, um desfecho bom medido pela escala de Glasgow, né, por exemplo, nos pacientes que tinham um grau 3, ou seja, obliteração do quarto ventrículo, e um Glasgow menor do que 8, 0 tiveram um desfecho bom. Né? Somente 17% tiveram um desfecho bom quando você tinha um hematoma maior do que 3 centímetros e uma obliteração do quarto ventrículo. Né? E, em geral, pacientes com obliteração do quarto ventrículo iam mal, somente 17% tinham um bom resultado, bom desfecho. Né? Só que esse é um estudo antigo que ele coloca só a aparência do quarto ventrículo como fator aí de decisão. A aparência do quarto ventrículo e o Glasgow e a presença de hidrocefalia. Então, é um estudo mais antigo que traz esse protocolo em relação ao AVCH cerebral, né? Mas que ele é interessante, ele coloca o Glasgow de 13 como limite ali de Glasgow, né, para você decidir, coloca a hidrocefalia e coloca o grau, né, em relação ao quanto comprimido está o quarto ventrículo. Se o quarto ventrículo está obliterado, independente do Glasgow, você vai fazer drenagem ventricular com descompressão do AVC. Se o grau 2, ou seja, ele está desviado ou parcialmente comprimido, o quarto ventrículo, vai depender do Glasgow. O Glasgow baixo, você vai fazer cirurgia. Né? Agora você vai definir se vai ser cirurgia mais para evacuação ou somente drenagem e evacuação. Está vendo que é antigo e aqui ele ainda recomenda às vezes somente a drenagem sem a evacuação cirúrgica. Meta-análise de 2019, um estudo talvez muito significativo e atual, bem bonitinho, bem interessante, com umas tabelas bem bacanas que a gente vai ver depois, mostrou que tratamento cirúrgico de AVC H cerebelar diminui muito a mortalidade, mas infelizmente você não tem um ganho de funcionalidade significativo em geral. Né? Houve uma melhora da sobrevida em 3 meses, 78 versus 65, e em 12 meses. Mas você pegando todos os pacientes, o ranking deles foi similar. A questão é quando você pega os subgrupos de hematomas maior que 15 milímetros, ou seja, maior que 15 milímetros, que é mais ou menos correspondente com 3 centímetros de AVCH. Nesse subgrupo de hematomas com mais de 3 centímetros de diâmetro,
houve uma melhora do desfecho favorável de maneira significativa e com um NNT muito bom, 75%, de desfecho favorável no grupo submetido à drenagem contra 45%, uma redução de 28% no risco absoluto e um NNT de 3. Quando a gente pega o subgrupo de hematomas com menor do que 12 ml, ou seja, para baixo de 3 centímetros, até menos do que 3 centímetros de diâmetro, você piora o desfecho favorável. Talvez seja melhor observar esses pacientes conservadoramente, porque você pode causar mal, o número necessário para causar mal, para harm, é de 3 também. Então ele coloca aqui, interessante a gente avaliar que isso, o ranking modificado em 3 meses, que para os pacientes cirúrgicos, a funcionalidade deles, considerando o ranking até 3, foi menor do que nos pacientes do tratamento conservador, mostrando que talvez os pacientes que vão bem sem cirurgia, eles vão, se você submeter eles à cirurgia, talvez eles vão pior, Só que você tem uma melhora, uma diminuição do ranking 6 e 5. Você diminui os pacientes com mortalidade, mas aumenta aqueles pacientes com ranking 5 e ranking 4 em relação ao tratamento conservador. Então você melhora a mortalidade, mas piora a morbidade. Mas isso quando você pega todos os pacientes, quando você avalia todos os pacientes submetidos ou não às cirurgias. Quando a gente avalia, selecionando esses pacientes para o tamanho do hematoma, a gente vê que em relação à funcionalidade, você não tem melhora de funcionalidade com a drenagem cirúrgica. Então, para cima do 1 favorece drenagem cirúrgica e para baixo do 1 favorece tratamento conservador. Então, a gente vê que para a funcionalidade, o tratamento conservador vai melhor. Certo? Então, o azulzinho aqui fica mais perto de uma funcionalidade boa. Então, para hematomas baixos, não faça nada. Observe se esse paciente estiver bem e etc. Para baixo de 12, talvez você desfecho tratamento conservador é melhor. A questão é que depois de 15 centímetros cúbicos, 15 ml, você tem uma melhora de sobrevida com a cirurgia. O laranjinha aqui, o amarelo, é a cirurgia. A partir de 15 centímetros cúbicos, o tratamento cirúrgico teve uma melhora da mortalidade, uma melhora na questão de sobrevida significativamente, uma melhora da sobrevida para os pacientes submetidos a tratamento cirúrgico naqueles maior de 15 centímetros. Entre 12 e 15 fica aqui meio que num limbo, em que essa curva eles se tocam e não tem uma significância estatística. Para finalizar esse estudo, muito interessante de 2017, ele faz um algoritmo, ele faz um score que visa a predizer o risco que esses pacientes com AVC cerebelar têm de afundar. Então, esse score é para você calcular logo que o paciente é admitido, para você predizer o risco do paciente afundar na sua cara, e isso vai te ajudar muito na decisão de indicar cirurgia. O legal é que ele usa diversos parâmetros. Ele sai daquela coisa de só usar o parâmetro de 3 centímetros para usar outros valores, como a hidrocefalia, como a cisterna peripontina, entre outros. Então ele criou um score que vai de 0 a 6, utilizando alguns parâmetros, como o tamanho do hematoma, e aqui ele usa um tamanho de hematoma de 3,5, 35 milímetros, o índex bifrontal, uma relação entre o maior distância entre os córneos frontais do ventrículo lateral em relação à distância entre os ossos, aqui a região frontal, bifrontal. Você faz esse índex, se der maior que 0,3, meio que para calcular a hidrocefalia. Você vê se a cisterna pré-pontina aqui embaixo, se ela está obliterada ou não, se ela está normal ou anormal. Você olha o quarto ventrículo e vê se ele está obliterado ou não. Soma tudo isso e você vai ter aí um score para predizer o risco desse paciente afundar por um AVCH cerebelar.
com uma sensibilidade de 93, especificidade de 88, com alto valor preditivo negativo e valor preditivo positivo, uma acurácia aí de 90%. Então, o que ele usa? Né, esses parâmetros, vamos usar então esse score para ver da nossa paciente. Né? O hematoma, tamanho do hematoma. Então, o tamanho do hematoma aqui, a gente vê um hematoma de mais de 4 centímetros, ela pontua 1. Índex bifrontal, aqui eu calculei, talvez essa toma não ficou a melhor dos cálculos, né, mas eu calculei aí que meio que bateu na trave ali para 3, dá para a gente considerar então que ela pontua esse índex bifrontal mais 2, então o paciente já tem 3 pontos nesse score. Outro é hemorragia intraventricular que ela tem hemoventrículo aqui no quarto ventrículo, mais um pontinho. O ventrículo, quarto ventrículo dela está obliterado. Olha, gente, nessas cortes mais inferiores a gente não vê o quarto ventrículo. Ele está obliterado. Então, mais um ponto. E depois a cisterna peripontina, a gente vê que não existe uma cisterna peripontina entre a ponte, né, e os ossos aqui, né? A gente não vê a cisterna peripontina. Então, mais um ponto para a nossa paciente. Está anormal. Essa paciente pontua 6 pontos no nosso score. Né? Então, 6 pontos, pior pontuação que ela poderia ser. Né? Então, nesse estudo, o tipo mais comum de intervenção foi a ventriculostomia com evacuação. Né? A questão aqui, entre 3 e 4. Se esse paciente ele só tem um AVC-H extenso, mas não tem hidrocefalia, talvez às vezes você pode evacuar. Se esse paciente tem os dois, você faz a ventriculostomia com evacuação. Né? Então, esse score é interessante, não é para decorar, não é para ficar, é ficar mais como alerta e recomendação, né, de você saber que vai depender do tamanho do hematoma, e principalmente é o diâmetro maior de 3 centímetros, vai depender se tem hidrocefalia ou não. Você pode usar um índice bifrontal, que é um índice de hidrocefalia, para ver se tem um aumento do corno da parte frontal do ventrículo lateral. Você usa se tem hemoventrículo ou não, você usa se tem obliteração do quarto ventrículo, e você vê a cisterna peripontina. Na prática clínica, você não vai ficar abrindo o score e calculando, e vou somar aqui. Mas é mais para você usar o raciocínio de que, poxa, estou com um AVC-H, que a cisterna peripontina está obliterada, e o quarto ventrículo também. Mesmo que for um hematoma menor do que 3 centímetros, talvez eu tenha que ficar mais esperto com esse paciente e indicar uma cirurgia mais precoce. Né? O artigo está disponível lá nesse link aí do PS, agora de setembro, que eu criei, com várias coisas úteis, aí, um kit de sobrevivência para o PSN, que é o gg.gg PSN Maca 0, está lá esse artigo, né, cerebelar hemorrágico, é um score para predizer o risco. Procurem lá, é só entrar nesse gg.gg. E é isso aí. Espero que tenha ficado boa a gravação. Deixa eu parar.